Eu sou Yoshi Suzuki, sou bailarino, solista na São Paulo Companhia de Dança. É a companhia de dança do governo do estado de São Paulo, gerida pela Associação Prodança. Eu trabalho nessa companhia há 13 anos já, tenho uma carreira toda lá, entrei lá com 18 anos, uma criança, e segui todos os passos até ter o cargo de solista lá. Bom, eu sou Loriane Salve, eu sou administradora de empresas e trabalhei com produção cultural durante um período da minha vida. Seja bem-vindo ao Obrigado. Recordai. É um prazer imenso para nós receber você aqui, um bailarino com um vulto incrível, assim. Confesso que eu estou tremendo aqui, como a gente conversou um pouquinho antes, eu estou num retorno ao métier, a convite do Dailon e do Lorenzo. Então, para mim, assim, é um misto de emoções poder retornar de uma maneira tão grandiosa, dividindo esse espaço com você. Muito obrigada mesmo. Nós estamos chamando esse momento, né, que a gente está aqui conversando, como uma janela de debates, tá? No sentido de que a gente realmente está abrindo uma janela para que as pessoas observem essa construção das produções de dança, a questão da internacionalização das produções de dança. Nós vivemos num país onde as questões culturais não são levadas tão a sério como deveriam, né? A educação não é levada tão a sério como deveria, e a gente acredita que essas aberturas, que essas oportunidades que nós temos, né, de falar sobre isso, elas não podem ser desperdiçadas. Hoje nós estamos aqui através de um financiamento, né, do Estado, da Lei Aldir Blanc, e eu acho que isso é o que precisa ser mais difundido no Brasil. A gente precisa desse apoio, a gente precisa, né, de todas essas iniciativas e de pessoas que trabalhem com produção de uma forma séria, né, que realmente queiram levar para o público, para a população, de um modo geral, a arte com seriedade, e não só como uma oportunidade de retorno financeiro, né? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar aqui e conversar um pouquinho. Então, eu queria que primeiro, Yoshi, desculpa. Eu queria que primeiro você falasse o que é bem clichê, né? Todo mundo quer saber como o bailarino começou, de onde veio a vontade. Eu li alguma coisa sobre você, que quando você era muito jovem, sua mãe perguntou para você e para sua irmã o que vocês queriam fazer. E aí me conta, porque é um pouquinho engraçado até, né? Essa história, bom, eu era muito novo, eu tinha 5 anos, a minha mãe que me conta essa história, porque eu, de fato, não lembro disso, mas minha mãe perguntou para mim e para minha irmã qual atividade nós gostaríamos de fazer, fora a curricular, né? E a minha mãe disse que eu respondi balé e a minha irmã respondeu judô. Então, a minha mãe pegou os dois e colocou na natação, e falou, problema resolvido. Que eu acho que é a primeira atividade que as mães levam, né? Os filhos é a natação, né? Depois você cresce um pouquinho, aí nós vamos ver como é que fica isso, né? Mas a sua história com a dança, aí veio a partir de quando? Eu sempre tive um interesse muito grande em questões artísticas, né? Então, eu digo não só da dança, mas eu sempre gostei de cantar quando criança, ainda bem que eu não segui a carreira, mas eu sempre gostei de cantar. Eu gostava muito de desenhar, então as aulas de educação artística para mim na escola sempre foi a minha matéria favorita. Qualquer tipo de expressão e manifestação artística, isso me encantava muito quando criança, né? Até o momento em que eu comecei a observar aulas de balé que tinham na minha escola. E eu ficava perdido horas esperando a minha mãe chegar do trabalho para ir me buscar. E eu ficava muito tempo entretido com aquilo. O balé ele criou uma sensação em mim através
de apreciação, né, porque eu não fazia na época, que me encantou muito, que eu digo especificamente do balé clássico, que é a questão de você utilizar o seu corpo para contar uma história, né? Então, isso me fascinou muito quando criança. Só que o problema depois foi a aceitação para mim de assumir perante a sociedade que eu gostaria de fazer balé, não só para a sociedade, mas para mim. Porque, para mim, isso não era... eu cresci numa sociedade que isso foi imposto de uma forma que não era um caminho viável, né, para um homem. A gente entra na questão do preconceito, mas, né, de novo, e sempre, né? Então, antes da questão de eu querer ir bater o pé para dizer eu quero fazer balé, teve a questão de lidar com essa sensação minha de assumir para mim mesmo que eu queria fazer isso, né? E lógico que tem todo um receio de você ser julgado. Receio não, porque você é julgado, né? Quando criança. Você perde seus amigos, você vira um alvo de chacota na escola. Então, o caminho que eu consegui, até porque uma das professoras viu que eu estava todo dia praticamente assistindo às aulas, né? Então, obviamente, ela me chamou para fazer. Você não quer fazer balé? Aí eu, não, balé eu não quero. Então, eu comecei com sapateado aos 10 anos. E aquilo foi uma paixão também imensa. Acho que só o fato de estar dançando, aquilo me alegrava demais. Então, do sapateado, a professora conseguiu me levar para o jazz. Então, eu comecei a fazer aula de jazz. Até que um dia eu fui para uma competição em Ribeirão Preto, na minha cidade, onde eu nasci. E um dos júris esperou o festival acabar e foi falar com a minha mãe. Falou, olha, esse menino precisa fazer balé. Então, nesse momento, a minha mãe já falava, filho, se você quer fazer, porque eu demonstrava que eu queria, mas aí sempre que ela perguntava, eu falava, não, balé não. Então, eu fui para a minha primeira aula, e foi amor à primeira aula. Isso foi com 14 para 15 anos, que eu iniciei o balé clássico. Então, foi um período muito curto, eu fiquei acho que 2 anos em Ribeirão Preto, depois eu fui para São Paulo. Então, eu estudava em São Paulo no fim de semana, ia para São José dos Campos, eu ganhei um estágio na Companhia de Dança de São José dos Campos, e eu passava durante a semana eu estagiava na Companhia de São José, e no fim de semana eu ia para São Paulo, no Pavilhão D, que era uma escola de dança. E nisso eu tive que... porque a minha mãe não tinha condições de pagar a minha escola particular e me manter ainda, porque o valor do estágio era baixíssimo, e me manter numa outra cidade, né, pagando aluguel e alimentação. Então, eu conversei com ela viu que isso era realmente um sonho para mim. Não foi fácil para ela lidar com a família, né? Principalmente com a família de parte japonesa, porque isso... Eu ia, me permite te cortar, mas eu ia justamente te perguntar isso, né? Porque a gente sabe que a educação, né, das famílias orientais é uma educação muito rígida, né? Tem vários padrões e tudo mais. E eu queria saber disso. Você foi criado dentro dessa rigidez? Como é que foi, por exemplo, você fala muito da sua mãe com você e tal, seu pai nesse processo todo, avós e tudo mais? A minha mãe criou eu e minha irmã sozinhos, praticamente. Tá? Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, num acidente de carro. Então, minha mãe não tem irmãos, e os irmãos do meu pai, a maioria só ficou acho que em Ribeirão Preto. A família do meu pai foi toda para o Japão, trabalhar lá. Então, sempre foi muito complicado para minha mãe essas decisões, porque sempre caem em cima Ela foi a pessoa que criou sozinha 2 filhos, então tudo é responsabilidade dela, né? Então, se a minha carreira o fato dela aceitar a minha escolha, que não é uma escolha que as pessoas chamam de natural, né? Se escolher ser um artista no Brasil é muito difícil para a família lidar, é extremamente difícil.
Então, a minha mãe carregou esse peso, né, de responsabilidade da escolha que ela sabia que era o meu sonho, mas que a gente não tinha nenhuma perspectiva do que seria. Então, voltando para São José, qual era a opção que eu tinha? O horário de trabalho era um horário normal, acho que era 8 da manhã, a gente entrava e trabalhava até as 4, 5 da tarde. Então, eu estava no 3º ano do colegial nessa época, então eu não tinha nem como estudar de manhã e nem como estudar à tarde. Então, e a minha mãe não tinha como pagar uma escola particular, o professor particular, e o jeito foi, eu fui para uma escola pública e fazia o horário à noite, né? Então, a minha mãe, muitas pessoas falaram para ela que isso era uma loucura, né? Porque depois, se não desse certo essa carreira, né? Qual a perspectiva que você tem em cima da carreira? Porque companhias de dança que oferecem uma qualidade digna, que eu chamo digno assim, pro que é o nosso trabalho mesmo como bailarino, são poucas. Você pensar no Brasil, o tamanho que é, né? Em comparação a cidades da Alemanha, por exemplo, que em cada cidade você tem 2, 3 companhias de dança oficiais, né? Então, a minha mãe concordou com o meu sonho. E ela foi junto nessa. E aí, eu tinha 17 anos, eu fui para um concurso em Nova York, atrás de uma bolsa de estudos. Nós éramos em 36 solistas brasileiros, eu acredito. Eu fui um dos finalistas do concurso. Acho que 10 foram finalistas do concurso. E eu não me recordo muito bem de números, mas eu, mesmo sendo finalista, eu fui um dos 2 únicos bailarinos, estudantes, né, que não ganharam bolsa para nenhuma escola fora. O motivo, a minha altura. E aí eu me vi numa situação de querer desistir mesmo, porque era tudo, para mim, com 17 anos, foi um primeiro choque, assim, e um choque, um puxão tremendo, porque você escutar que falta técnica, falta entendimento, são coisas que você aprimora, né, durante a aula. Porque é estudo, né? Estudo. É estudo. Agora, você lidar com uma situação que é a minha altura, eu não tinha o que fazer. Né? Sou eu. Eu nasci assim. E foi muito frustrante para minha mãe também, porque a minha mãe ela costuma falar que ela tem 1,5 m bem socado. Na verdade, ela tem 1,42 m. Mãe, eu te amo. E eu culpei ela muito. E eu me arrependo muito disso, mas numa mente de adolescente, eu queria jogar isso para fora de alguma forma, né? Então, eu fui muito duro com ela nisso. Eu lembro, meu padrinho era vivo na época, ele era médico. E eu fui com o meu padrinho, a minha mãe me levou para ver se a gente podia tomar hormônio, se existia alguma possibilidade minha de desenvolver, né? E não havia, porque as pessoas quando tomam hormônio é porque você está com falta na produção, né? Mas eu fiz todos os testes e eu não tinha não tinha nada desregulado, né? E o risco era e eu queria tomar de qualquer jeito, mas o risco que me falaram pode ser que cresça, como está regulado, se a gente der uma dose de hormônio, ele vai desregular. E aí pode ser que cresça uma parte do corpo a mais que a outra. E assim, o risco era que uma perna, de repente, crescesse 6, 7 centímetros a mais que a outra, o que ia inviabilizar o meu sonho. Mas eu estava desesperado, era o que eu queria na época, como adolescente, imagina, eu queria isso. E a minha mãe foi muito sensata, e ela não deixou. Bom, então, voltei para o Brasil, desolado, e conversando com a minha mãe e com o professor que eu estava na época, eles falaram, olha, eu tinha passado por um concurso em Joinville, que é o Festival de Dança de Joinville, é o maior festival de dança, eu acredito até hoje, eu não tenho certeza, mas pelo Guinness, e é o maior festival de dança da América Latina também, com certeza, eu já não sei se do mundo, mas eu tinha passado para a pré-seletiva desse festival, e aí o meu professor falou assim, eu ia largar tudo, voltar para Ribeirão, e acabou esse sonho, põe os pés no chão. E ele falou, olha, espera,
espera, você participa desse concurso e termina o que você tem que fazer, e dá um tempo para sua cabeça esfriar. Mesmo porque, né, você tomar esse tipo de decisão no calor de uma emoção e tudo, você não vai tomar a decisão certa, né? Você vai fazer por impulso e depois se arrepender mesmo. E eu participei desse concurso e foi nesse ano que eu tive o título de melhor bailarino do festival no ano. Isso foi em 2007. Então, a minha vida deu outra reviravolta. E aí eu continuei meus estudos ainda, até completar 18 anos. Continuei fazendo balé. Eu fui para o Rio de Janeiro, para o Conservatório Brasileiro de Dança. E aí, em 2008, abriu audição para São Paulo Companhia de Dança. Foi o ano que a companhia foi fundada pelo José Serra, que na época era governador do estado, e o João Sayat, que era secretário da Cultura, por uma idealização da esposa do Serra, a Mônica Serra, que dizia que faltava uma companhia de dança clássica num dos maiores maiores estados, né, do Brasil, e que isso precisava acontecer, uma companhia de dança pública, né, do governo do estado de São Paulo. E, bom, foram muitas seletivas, acho que foram audições no Brasil todo, Argentina, foi uma loucura. E eu fui fazer a audição para essa companhia, sem esperar nada. Eu já sempre boto na minha cabeça, porque isso já é uma frustração que eu lido muito bem hoje em dia, né? Eu digo que eu sou o bailarino que eu sou hoje, graças a isso, graças à minha altura, eu sou esse artista assim, desse jeito, e eu me amo assim. Mas naquela época eu já fui pensando, né? Eu acho que é difícil, né? Contratar bailarinos baixos é complicado. Tudo. E aí eu tive o contrato de bailarino, isso em 2008, e fiz toda a minha carreira lá. O que a gente vê muito pontuado assim, em tudo que a gente lê sobre você, né? É o seu perfeccionismo, né? Nos seus movimentos, nas suas terminações, e isso é uma característica que eu acredito que te diferencia, né? Assim, e talvez também, como você falou, né? A sua altura é o que te... Eu não sei se é correto eu dizer isso, né? Porque existem corpos e corpos, maneiras e maneiras, mas a sua leveza no dançar é realmente incrível, né? E aí você foi construindo a sua carreira em cima dessas suas características, né? Que são únicas. Eu acho que cada um é dotado de características únicas e por isso é que fazem sucesso, cada um à sua maneira. Gostaria de fazer colocar uma questão em que você falou, voltando a falar sobre a altura, né? Porque socialmente, na dança, isso, principalmente em companhias de dança clássica, a altura ela é vista como uma qualidade. Então, você não ser alto é um problema. Sim. E eu cresci escutando isso enquanto eu era estudante de dança. Hoje em dia eu vejo e eu falo, não coloque isso como um defeito seu, sabe? Sim. Porque é muito ruim você escutar quando criança que isso é um problema, entendeu? Sim. Isso não é. Até roubando um pouco da fala dos nossos colegas anteriores, né? A professora Valéria falou de uma forma muito clara, e o Léo também, o estereótipo, né, do bailarino, né? Tem que ser esguio, tem que ser alto, não pode ser baixo, não pode ser corpulento, com muitas curvas, né? E aí a gente cai de novo na questão do preconceito, e, enfim, né? Eu acho que o mais legal disso tudo, né? E até acho que um ponto muito importante que a gente vem abrangendo aqui nas nossas conversas, é isso, é você mostrar que é possível, né? Que as diferenças elas são muito bem-vindas, né? E é por isso que a arte, seja a dança, ou seja a arte cênica, ou seja fotografia, né? Eu acho que é isso que torna tão especial, né? Porque se tudo fosse realmente tão padronizado, né, como o mundo, né, quer ditar que seja, gente, não tem graça, né? Você vive dentro de uma caixinha, você não cria, você não
não oferece oportunidade de diversificação, né? E aí deixa de ser interessante, porque é tudo igual, né? E eu acho que o grande barato assim, de lidar nesse meio nosso é entender que existem possibilidades, né? E saber como levar esse entendimento a quem está do lado de fora da janela, né? Olha, nós estamos aqui querendo mostrar para vocês que você pode também, né? Cada um a sua forma, né? Pode concluir. Voltando, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é a nossa geração que tem que começar a mudar essas questões, né? O balé clássico ele surgiu há muitos anos atrás na Itália e ele foi muito difundido na França durante o período do reinado de Luís XIV. E o balé lá ele era mais do que era o início, né, de uma nova expressão artística, mas ele era muito uma regra de etiqueta, né, social da corte, como a corte se portava. Então, isso já vem, ele já surge como algo especificamente europeu, né? E de lá, esse padrão, ele foi copiado. Na verdade, o balé clássico ele se tornou muito, para mim, a coroa do balé clássico, ela acontece na Rússia, que é quando, na época do reinado de Carlos I, ele queria trazer essa etiqueta da corte francesa, que ficou muito famosa, para a corte na Rússia. E foi no período da Catarina Grande que o balé se tornou o que a gente chama de balé clássico hoje, né? E aquilo faz parte de uma realidade de padrões, né? De se padronizar vou pegar a fala já no que se falou de corpo de baile, né? A padronização disso. Então, tudo era padronizado, tudo tinha que ser o perfil do príncipe, o perfil da princesa, né? E se você tinha um perfil de ser o bruxo do lago, você nunca faria um príncipe na sua vida. E isso é uma coisa que foi inserida e está presente na dança até hoje. Então, é muito difícil você quebrar esses padrões e fazer com que as companhias quebrem esses padrões, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque falando sobre isso que a gente se atenta e percebe que essas coisas não são certas, né? E que tem que ser. São passos pequenos, mas elas têm que ser modificadas. Com certeza. Agora, vamos trazer um pouquinho para o nosso tema mesmo, né? Porque a gente falou várias coisas aqui, né? A gente vai viajando nos assuntos, porque tem conteúdo. E o nosso tema é a internacionalização em produções de dança, né? Como que você enxerga isso, Yoshi? Porque é diferente, né? Você trabalhar num espetáculo dentro do Brasil e você trabalhar num espetáculo fora do Brasil, né? Quais são as diferenças dentro dessas produções que você acha que são mais pontuais? Bom, eu dancei em mais de 20 países. E eu acho difícil a gente, até em questão de comparação, porque o Brasil ele busca algo que é o que os europeus oferecem muito lá, né? Então, acho que o público aqui, principalmente para São Paulo Companhia de Dança, as pessoas buscam o balé clássico. E quando a gente vai para fora, as pessoas querem o que os brasileiros não querem assistir, que são as produções brasileiras. Né? Então, é engraçado isso, né? Ou trágico, eu diria, né? O brasileiro sempre querendo e não valorizando o que é cultural seu, né? Mas é um ponto que eu acho importante tocar, que é a educação cultural, né? É muito difícil você comparar em questão de público, sendo que no Brasil ir ao teatro é considerado algo de elite, né? E na companhia mesmo nós fazemos espetáculos abertos para estudante, então a gente leva alunos de escola pública para assistirem os espetáculos e muitos desses alunos, eles fazem trabalhos sobre o espetáculo, então a gente recebe cartinhas, desenhos e muitos saem emocionados falando que nunca tinha ido a um teatro na vida. E isso é muito triste.
é muito triste, sabe? Porque aqui o teatro ele ainda é elitizado e ele não é só visto como elitizado, como ele é elitizado, porque o preço que se cobra dependendo do espetáculo é um absurdo, sabe? Então é muito difícil você comparar com países que você tem as crianças indo ao teatro desde criação, os pais já levam, entendeu? E esse ponto ele é importante porque ele reflete a cultura e a cultura ela nos torna humanos, ela nos dá informação, né? Então você tem um país que não valoriza a cultura, porque eu já escutei muitas pessoas e isso não tem nada a ver com classe, né? Falando que história artística, cultura, literatura, isso não serve de nada. Não, isso serve muito. Isso educa as pessoas. Isso torna as pessoas humanas, sabe? Então, eu diria que aqui o foco, bom, primeiramente a gente tem que trazer na base disso, né? Então, para você estruturar esse termo cultural que a gente está falando aqui, a gente tem que começar da base aqui no Brasil, que é levar realmente a cultura para a base e mostrar que isso não só mostrar, como tornar isso acessível para as pessoas. O que eu, falando da valorização, né, e tudo, como o estrangeiro valoriza a Companhia do Brasil que está lá, né, e como o brasileiro valoriza, o que a gente vê é realmente isso, falta estrutura de base, porque muitas vezes o brasileiro não sabe nem quem é o artista brasileiro, né? Então, assim, mais uma vez a gente volta na questão que acaba a cultura ela acaba sendo reduzida a um entretenimento, né, comercial só, né? E aí a gente não tem essa questão do tornar humano, né? Porque a partir do momento que você insere uma criança num meio artístico, num meio cultural, de nível elevado, mas que deve ser de acesso para todo mundo, né? Não deve ser elitizado, você cria uma sensibilidade do perceber isso, né? A importância dessa base, de dar essa oportunidade, né? Desde de muito cedo, né? Para que exista essa percepção, né? Para que aumente essa sensibilidade, né? Para as questões artísticas e tudo mais, e para o perceber do outro, né? Eu acho que é essencial e é o que inicia uma construção, né? Bom, agora falando ainda um pouquinho mais a respeito do trabalho internacional, né? O que significa você ter essa oportunidade de trabalhar com artes performáticas fora, né? A gente sabe que, mais uma vez voltando, né, lá é muito mais valorizado, né? Mas você vê que de repente quando você vai para lá, você se sente mais fortalecido para fazer aqui, né? Pela receptividade que você tem fora do país. A receptividade, ela é a mesma, no sentido de, eu digo para o público, porque o público que vai assistir aqui, ele também é caloroso igual. Isso imagina, eu acho que isso até diferencia um pouco até culturalmente, né? Mas, olha, na verdade, sempre você tá em cena é complicado. Então, dependendo da obra que for, eu acho que em nenhum dos lados, às vezes você estrear aqui e levar para lá funciona também, ou estrear lá e trazer para o Brasil, o frio na barriga é o mesmo. O Yoshi, e aí assim, eu sei que não é muito a sua área, porque você é bailarino, né? Você não trabalha com produção, mas eu queria que você desse um panorama para a gente, uma opinião, na verdade, do que falta no sentido para que a gente consiga construir políticas melhores para as produções, para esses financiamentos. Como que você enxerga isso? Se, com a sua experiência, a gente sabe que a valorização, né, na Europa ela é muito maior, mas
qual que seria o caminho aqui? Qual é a necessidade que você, como bailarino, e de repente trocando informações com seus amigos, né, trocando ideia com seus colegas que estão no palco e não estão na área de produção, qual que é a deficiência que vocês sentem? Olha, para mim, eu vou voltar na questão da educação. Educação no sentido de você precisa fazer com que a população entenda que a cultura, ela está inserida e ela faz parte, e não tem como você separar isso da sociedade, tá? Ela foi criada pela sociedade e ela representa e ela é a história daquela sociedade. Então, eu escutei muitas pessoas falando, não preciso de cultura, gente. A música que você escuta é cultura, sabe? O filme que você vê, a roupa que você veste. A roupa que você veste, sabe? Então, só que para isso não deveria ser nenhuma questão para um adulto, entendeu? Então, para que isso não aconteça, o que a gente tem que fortalecer é a base de educação para que as próximas pessoas elas venham com esse entendimento do quanto é importante isso. Porque a cultura, ela é a história, e uma pessoa sem história, ela não existe, entendeu? Então, eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, que não entende muito de produção cultural, mas no meu ponto de vista, a falha está na educação cultural. E, mais uma vez, assim, prevendo a sua resposta, mas você acha que qual que você acha que é o papel das redes de programação, de festivais? Como que você vê, né, o papel dessas redes num mundo que é tão desigual? Nossa. Eu acho que o principal é você transformar isso, que é desigual, em algo que não seja mais desigual, né? O papel é você conseguir levar e acessar o maior número de pessoas. Então, a questão é não se importar apenas com o público o público-alvo ali que você está buscando atingir, e sim se preocupar com a massa, né? E como chegar na massa. Eu acho que o principal é isso, é você pensar não nas pessoas que vão ver aquilo já, mas em como eu faço para que o meu projeto ele alcance um número de pessoas que não são as pessoas que eu já espero ter nele. Bom, agora eu queria que a gente volta para o clichê, né? Nós começamos com um clichê, que é saber um pouquinho da sua história, e agora a gente volta para ele. Eu queria que você deixasse uma mensagem, que você fizesse a sua finalização direcionado para as pessoas que querem, para as crianças que, de repente, têm a mesma vontade que você. Eu acho que assim, tudo que você falou foi extremamente instrutivo, porque você foi persistente, você foi resistente a você mesmo, mas persistiu, né? E a gente sabe que o caminho não é fácil mesmo, e ainda mais, né, com tanta falta de oportunidade, e é isso que a gente quer fazer aqui, tentar mudar um pouco esse cenário, né, levando uma conversa de qualidade, levando conhecimento, dando essa oportunidade, né, abrindo mais uma vez essa janela, e finaliza da maneira que você achar que deve finalizar, com o seu coração, e enfim. Eu escutei do meu padrinho uma vez que se você fosse bailarino, você vai se estudar e se esforçar, assim como se você fosse passar em primeiro lugar na FUVEST. E eu acho que, tirando disso, assim, o importante é a sua dedicação, independente da área que você escolha. Não necessariamente artística, né? Mas o correr atrás daquilo que você quer, o interesse que você tem por aquilo, vai dizer, eu não posso dizer que vai ser o resultado que você vai ter, do tanto que você busca, mas com certeza vai te ajudar muito nisso. Então, não desistam,
sigam em frente ao que o coração de vocês toca, independente da profissão que for. Eu acho que um bom profissional é aquele que ama aquilo que faz e estuda e busca aprimoramento o tempo todo, porque eu acho que como seres humanos a gente está sempre se aprimorando, e então nunca se vê numa situação em que você sabe tudo, porque na verdade a gente nunca sabe nada. Então, e para a dança isso é muito importante, dizendo agora como bailarino, o saber esvaziar para receber novas informações é algo importantíssimo na carreira de um bailarino. Então, pensem muito nisso e amem a profissão de vocês e se interessem pela profissão de vocês e busquem saber da história da profissão de vocês, da onde surgiu, como veio, para onde ela está indo, porque eu acho que o mundo precisa disso, de profissionais que amam o que fazem. Yoshi, muito obrigada. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a minha honra, o meu prazer de estar conversando com você, o meu frio na barriga por retomar nesse meio, né, de uma forma tão elevada assim. Você é muito mais encantador do que eu imaginava que fosse. Obrigado. Né? É um menino, né? É muito gostoso ver o seu sorriso, a sua paixão no olhar, com tudo que você fala. Então é muito lindo mesmo, assim. A sua perspicácia não é só, o seu perfeccionismo não é só lá enquanto você está dançando, né? É porque realmente tem um fogo diferente nos seus olhos que te faz ser tão perfeito assim como você é. Obrigado. E a gente sabe, né, enfim, né, de todo mundo que fala de você. Então, mais uma vez, muito obrigada, minha gratidão a você, ao Recordai. É realmente um prazer a gente ter essa oportunidade e poder trocar tanta informação, tanta riqueza, assim, né, com pessoas dinâmicas que estão buscando aí, de alguma forma, né, melhorar um pouquinho esse mundão que a gente está vivendo tão controverso, né? Eu acho muito importante esse momento que a gente está tendo agora, porque eu acho que sempre falar de arte é essencial. E eu acho que isso é uma das coisas também que fará com que a cultura seja mais difundida, né? Então a gente precisa, são passos de formiga. Então eu agradeço realmente ao Recordai pela oportunidade. Eu costumo sempre agradecer por momentos em que eu possa falar sobre a arte. Então, muito obrigado.